Então, meus amigos, presta atenção, porque agora a gente vai resumir para vocês o raciocínio que o professor Jiang fez, utilizando a teoria dos jogos, para chegar à conclusão que, mesmo sendo totalmente prejudicial para os Estados Unidos utilizar tropas terrestres, eles vão fazer isso. Está instaurada a palhinha da arca. Para quem... Eu sempre faço a palhinha da arca e o cara fala: ué, professor, hoje você não fez a palhinha da arca. Então, para ficar explícito que começou, está instaurada nesse momento a palhinha da arca, beleza? Aperte os cintos, não é porque o piloto sumiu, não. É porque o piloto chegou. Então, presta atenção. Na teoria dos jogos, a gente analisa o quê? Os jogadores. Nesse caso, a gente tem 3 jogadores principais: iranianos, israelenses e norte-americanos. E a gente deve responder 3 perguntas. Primeiro, como cada um dos jogadores percebe o jogo? Qual o papel que eles veem para si mesmos? Quais são os seus interesses e motivações? O que eles estão tentando alcançar? Dado a sua percepção e os seus interesses, qual é a estratégia ótima para atingir os seus objetivos? Olha que interessante isso. Identificar os jogadores, o que eles querem, como eles olham para si mesmos e, segundo essas visões deles, qual é o melhor caminho, o caminho mais rápido, mais curto e mais barato, mais simples, menos custoso para eles atingirem o objetivo. Isso aqui é uma teoria dos jogos mambembe, assim, resumida de forma didática, tá? Um resumo acrobático da teoria dos jogos. Não é teoria dos jogos ali de forma requintada, com modelos complexos, matemáticos. É uma teoria dos jogos mais didática para você poder entender, tá? Então, o professor Jiang analisa caso a caso. O caso iraniano, o caso israelense e o caso americano. Então, começando com o caso iraniano. Os iranianos veem esse conflito como uma oportunidade, ok? Se você acha que os iranianos não têm interesse nesse conflito, tu tá errado. Eles têm muito interesse nesse conflito e o professor Jiang explicou qual é o interesse. Os iranianos veem esse conflito como uma oportunidade para alcançar objetivos importantíssimos da nação. Eles veem esse conflito como uma oportunidade incrível para alcançar objetivos estratégicos nacionais. São 3. Primeiro, criar uma unidade nacional e legitimar o regime iraniano. Olha que interessante, né? Quando você tem um país que está todo dividido, que está com uma briga interna e de repente vem alguém de fora para tentar brigar, a briga interna para, eles se unem e brigam contra o cara de fora. Não existe nada melhor do que unir um grupo de pessoas que está dividido se vem uma ofensiva de fora. Vou dar um exemplo que você vai entender muito fácil. Uma família. Imagina uma família que está brigando. Eu posso falar, não precisa ser uma parte grande da família. Pai, mãe, filho. Imagina os pais e os filhos brigando. De repente aparece alguém e começa a falar mal da família. Vocês são uma família horrorosa. O que acontece? Os pais e os filhos estavam brigando, na mesma hora ficam unidos e começam a falar: você não tem nada a ver com a gente, quem é você? Os 3 partem para cima de quem está falando errado. Então, meus amigos, assim como na família, assim também nas nações. Quando você tem uma sociedade completamente dilacerada, melhor coisa que você tem para legitimar o regime e trazer unidade nacional é alguém de fora vir querer brigar contigo. Por que a sociedade iraniana está tão dividida? Sanções americanas, uma má gestão, corrupção tornaram o regime caótico, disfuncional e impopular. Ou seja, uma ofensiva de Teherã, uma ofensiva israelense, uma ofensiva norte-americana estão unindo o povo em torno do governo, independentemente do que está acontecendo, tá? Além disso, um outro objetivo que os iranianos estão buscando com esse conflito é tirar do Oriente Médio a presença norte-americana. Por quê? Os iranianos planejam fazer o quê? Atrair os Estados Unidos. Eles estão assim para os americanos, ó, vem brigar comigo aqui na minha área, vem mandar os seus homens aqui para o meu território, manda que eu quero ver. Eles estão doidos, os iranianos estão doidos para os americanos mandarem os caras para lá, porque eles sabem que os americanos chegarem lá por terra, eles vão perder. Então os iranianos estão assim, ó, vem que eu tô te esperando, vem que eu tô doido para você chegar. Então o objetivo é atrair os americanos para um atoleiro completo em território iraniano, explorando problemas de logísticas e suprimentos, e isso dificultaria a saída dos americanos ali da região. Eles iam ficar enrolados naquela região. E, além disso, trazer uma legitimidade global, ou seja, se os iranianos, assim como aconteceu no conflito do Vietnã, conseguirem derrotar os americanos no seu território, eles se posicionariam como líderes de todo o movimento de resistência contra o Império Americano
internacionalmente, superando inclusive a Arábia Saudita. Imagina se os iranianos vencem uma briga contra o gigante americano. Eles iam ficar peito estufado. Aí, ó, viu? Eu ganhei do grandão. Eu sou o chefe da parada agora, ok? E além disso, eles iriam reunir todo o grupo do Oriente Médio, que é dividido em vários grupos diferentes que brigam entre si, e iam unir a galera contra os Estados Unidos, tá? Agora a pergunta que o professor Jiang faz e responde brilhantemente: por que os americanos cairiam nessa cilada de vem cá brigar comigo, vem cá, você vai ganhar, pode vir, eu tô fraquinho, vem brigar comigo. Aí quando chega lá se ferra. Por que os americanos cairiam nessa cilada? Meus amigos, na ciência política existe um conceito chamado escada de escalada. Escada da escalada. Escalation ladder. Escalation ladder, que não é a letra nem o coro, é a escada. Esse que você fala, letter é letra. Ladder é coro e ladder também é escada, né? Difícil, né? Porque são homófonos, né? São coisas que soam, o fono, o áudio é igual, mas a escrita é diferente. Então, escalada, escada da escalada. Os Estados Unidos, como uma hegemonia global, eles têm o domínio sobre essa escalada, ou seja, eles têm dominância de escalada. Ou seja, eles podem recorrer a equipamentos nucleares se eles sentirem que estão perdendo. No entanto, essa dominância força reações que podem ser contrárias aos interesses americanos. Usando uma metáfora, imagina o valentão da escola, que todo mundo tem medo dele. Se um cara baixinho chega lá e provoca o valentão, para manter a sua fama de valentão, ele tem que responder com força para manter a sua credibilidade. Ou seja, os iranianos, eles podem calibrar a provocação, ou seja, fazendo ofensivas contra bases americanas ou fechar o Estreito de Hormuz, para forçar os Estados Unidos a responder de forma cada vez mais intensa, até que a única opção seja uma ofensiva terrestre. Conseguiram entender a genialidade do raciocínio? Os iranianos estão doidos para os americanos terem motivo para entrar por terra. E a melhor maneira deles fazerem isso é fechar o Estreito de Hormuz e fazer ofensivas contra as bases americanas. Porque se os americanos não fizerem nada, eles que são os valentões vão ficar com o filme queimado e todo mundo vai pensar: e eu acho que os americanos são tão valentões assim não. O cara ofendeu ele e não fez nada. Entenderam o racional? É muito interessante você perceber que a geopolítica, as relações internacionais, elas envolvem também a psicologia. Não só a psicologia individual, mas a psicologia social. Olha que interessante a interação interdisciplinar entre todas essas diferentes correntes. É por isso que os caras não conseguem prever o futuro, porque eles não fazem um entrecruzamento das diferentes linhas de pensamento, tá? Agora, esse é o caso iraniano. E o caso de Tel Aviv. Embora os israelenses e os Estados Unidos pareçam aliados, os seus interesses são diferentes. Os Estados Unidos, como hegemonia global, buscam equilibrar as forças no Oriente Médio, apoiando Tel Aviv, mas também apoiando outros países, como a Arábia Saudita e a Turquia, para manter o equilíbrio do poder, para não deixar nenhum país ficar poderoso demais naquela região. O famoso conceito geopolítico da política do equilíbrio das nações. Não é legal você ter ninguém poderoso demais, porque se tem alguém poderoso demais, isso vira um perigo pro grande valentão do mundo. Então, Tel Aviv, por outro lado, tem uma aspiração para uma hegemonia regional, tá? Guiado ali por conceitos do grande Israel. O que é isso? Eles têm ali o conceito de que, partindo de alguns versículos bíblicos, de que o que Deus prometeu para eles envolve do rio Nilo, que está lá no Egito, até o rio Eufrates, que fica lá no Oriente Médio, conforme o que foi prometido para Abraão na Bíblia. Então, quais são os interesses de Tel Aviv? Realizar esse projeto de expandir o seu território, mas para fazer isso, eles têm que tirar a presença americana da região, porque com os americanos ali, eles não vão conseguir fazer isso. Então, se os americanos partirem para cima por terra dos iranianos e isso resultar numa confusão, num atoleiro prolongado, isso pode levar ao colapso do Império Americano, desencadeando revoltas internas nos Estados Unidos e forçando toda uma retirada militar americana da região. Nesse cenário, os israelenses absorveriam toda a estrutura militar americana, como as bases do Comando Central, tornando-se agora a nova hegemonia regional. Qual seria então a estratégia ótima para Tel Aviv?
persuadir os Estados Unidos a usar tropas terrestres no território iraniano, envolvendo os Estados Unidos e os iranianos num conflito que vai enfraquecer as forças terrestres americanas e iranianas, permitindo que, no futuro, Israel emerja como a potência dominante. Ou seja, por aqui, a gente já viu que tanto os iranianos quanto os israelenses querem que os Estados Unidos cheguem por terra lá no território iraniano. E o caso dos Estados Unidos? A princípio, o Kruger ou o 92%, eles vão achar que os Estados Unidos, obviamente, nunca fariam isso, porque a certeza que os americanos vão perder se entrarem por terra em território iraniano é muito grande. Então, eles não fariam isso. Então, os Estados Unidos, sobre a liderança do presidente Donald, têm interesses muito distintos, porque você tem um interesse do Pentágono, você tem um interesse da Big Tech, lá do Vale do Silício, você tem um interesse de Wall Street e você tem um interesse individual do presidente Donald. E você tem um outro interesse, que é o interesse da população americana. Então, o Império Americano, obviamente, principalmente com a política do presidente Donald de America First, né, e Make America Great Again, ele evita utilizar acesso por terra, né, mandar uma ofensiva por terra. Por quê? A perda de soldados e a imposição de um alistamento obrigatório lá nos Estados Unidos, isso ia gerar muito protesto e também muito caos interno. A estratégia ideal dos Estados Unidos seria derrubar o regime iraniano pelo ar, com propaganda e com operações especiais, coisas muito pontuais, com perda mínima de dinheiro e de pessoas, tá? Instalando um governo pró-Estados Unidos lá em território iraniano para conseguir controlar os recursos. Lembrando, Irã, terceira maior reserva de petróleo do mundo, segunda maior reserva de gás natural do mundo. É muita grana e muito benefício geopolítico estratégico, tá? Então, a ideia é fazer com que o controle dos recursos naturais iranianos seja feito através da derrubada do regime iraniano, mas pelos aviões, por propaganda, por ofensiva aérea. E isso respondendo à entrada do Putin em Kiev, que enfraqueceu a posição global dos Estados Unidos, ok? No entanto, meus amigos, isso é o ideal para os americanos, mas o presidente Donald, ele joga um jogo diferente. Ele não se preocupa profundamente nem com os iranianos, nem com os israelenses e nem com o Oriente Médio. Ele tem objetivos pessoais dele. Quais são os seus objetivos pessoais que possam sobressair aos objetivos geopolíticos dos Estados Unidos enquanto nação? São dois objetivos do presidente Donald principais: manter o poder político nos Estados Unidos, o seu poder político, o poder político do presidente Donald dos Estados Unidos. Ou seja, o presidente Donald está buscando o quê? Consolidar a sua autoridade pessoal no território doméstico. Segundo, destruir a elite global, que ele chama do Estado profundo. Então, o presidente Donald, na mente dele, ele acredita que essa elite global tirou dele a vitória em 2020, tá? E ele está querendo o quê? Revenge, ele está querendo vingança. Qual seria então a estratégia do presidente Donald, segundo o professor Jiang? E eu achei uma análise sensacional, uma análise genial. Inicialmente, o presidente Donald pode até apoiar uma mudança de regime iraniano e até enviar tropas terrestres, atendendo aos desejos do Império Americano. Porém, à medida que as baixas aumentam, a economia global, o que acontece com a economia global? Colapsa. Economia global colapsa. E essa é mais uma das previsões do gênio professor Jiang, que previu o caos que está acontecendo no território iraniano com um ano, 365 dias de antecedência. Esse cara que acertou isso que está acontecendo agora, um ano antes, está dizendo que se o presidente Donald fizer isso, vai gerar um colapso da economia global, protestos nos Estados Unidos, e o presidente Donald, o que ele faz? Ele se alinha ao movimento America First contra os interesses bélicos dos neocons e do Império Americano. Isso agravaria a divisão interna e as tensões internas nos Estados Unidos, potencialmente levando a uma guerra civil nos Estados Unidos, conforme a gente viu na programação preditiva de Hollywood, o maior sistema de propaganda da história, nos filmes O Mundo Depois de Nós e no filme Guerra Civil. Paradoxalmente, esse caso fortalece a autoridade do Trump, possivelmente lhe garantindo, presta atenção, meus amigos, se prepare porque eu vou te falar agora, garantindo esse caos todo nos Estados Unidos, a possibilidade de terceiro grande conflito mundial, uma guerra civil nos Estados Unidos, ia fortalecer o presidente Donald, garantindo a ele
um terceiro mandato, o que muito provavelmente vai acontecer. Comece a se preparar para você ver em 2019 e 2030 o presidente Donald ainda no poder. Tudo que eu tenho falado para vocês, professor Jiang confirmou. Beleza? Conclusão. Olha que interessante a conclusão. Os iranianos, os israelenses e o próprio Donald, cada um com as suas motivações egoístas, desejam que os Estados Unidos usem tropa terrestre no território iraniano. Por que eles iam querer isso? Para que os iranianos iriam querer isso? Para unir a nação, derrotar os Estados Unidos e liderar a resistência ao Império Americano com os BRICS e as nações emergentes. Por que Tel Aviv quereria isso? Para colapsar a presença americana no Oriente Médio e realizar o plano do Grande Israel. Para que o presidente Donald ia querer fazer uma coisa tão louca assim? Para destruir propositalmente o Império Americano, mas fortalecer a sua base America First e consolidar o seu poder. Da mesma forma, agora é um acréscimo meu, da mesma forma que o Boris Yeltsin, que era o presidente russo, ele lutou a favor da queda da União Soviética. Ele tirou de cima dele o cara que mandava nele. Nós tínhamos o Mikhail Gorbachev, que era o presidente de todos os países da União Soviética, e a gente tinha o Boris Yeltsin, que era o presidente de um desses países, o mais importante, que era a Rússia. E o Boris Yeltsin, ele trabalhou para a queda do Império Russo, da União Soviética, para que ele fosse um novo poderosão. É a mesma história se repetindo. Quem não conhece a história está fadado a repetir os erros do passado. Então, o resultado provável, segundo o professor Jiang, e eu assino embaixo, dou um ISO 9001 para eles, ó. Professor Jiang, medalha de honra ao mérito, ponto de participação e bala Juquinha daquela amarela que era a melhor de todas, tá? Resultado, então, provável que os três vão alcançar. Israel se torna uma hegemonia regional, os iranianos lideram o mundo todo da resistência contra os Estados Unidos e o presidente Donald vira um governante tirânico dos Estados Unidos, ganhando muito poder político, tá? Só que esse plano, ele pode dar uma zebrinha, ok? Existe uma peça nesse plano, meu amigo. Existe um ponto nesse plano que se a peça não encaixar nesse quebra-cabeça, mas aí dá um problema, meu irmão, mas dá um problema grande pra caramba. Pode ser que se esse joguinho tiver uma pecinha que não encaixou, aí desmorona o House of Cards todo, meu irmão. Então, para você entender o tamanho desse BO que pode acontecer, e isso pode destruir o sistema global, não só destruindo os Estados Unidos, destruindo o Oriente Médio, mas destruindo também a economia brasileira. Meu irmão, se você quiser ouvir essa parte, aí eu vou ter que contar para você lá na Arca, meus amigos, porque o negócio é um BO do tamanho que você não imagina e um BO que já estava anunciado. Para isso, meus irmãos, deixa eu te falar uma parada. Ó, a gente está vendo os Estados Unidos entrando num BO, numa confusão que só Jesus na causa, cumprindo profecias bíblicas, tá? Isso tudo que está acontecendo hoje, que você vê no noticiário, é a Bíblia que prenunciou isso 2.500 anos, 3.000 anos atrás, se cumprindo, tá? Giovana tá pensando se os americanos usarem tropas terrestres, o que o Pudim vai fazer? Não vai fazer nada, vai deixar o circo pegar fogo, que para ele é ótimo também. Então, meus irmãos, prestem muita atenção. Se você mora nos Estados Unidos, se você tem viagem marcada para os Estados Unidos, se você tem parente que mora nos Estados Unidos, ou se você que está no Brasil e sabe que isso vai impactar o Brasil também, se essa pecinha não encaixar, você tem que vir para a aula hoje, da Arca. Você tem que virar aluno da Arca hoje. Inclusive porque hoje eu estou garantindo para você R$ 198,50 de desconto. Então, meus amigos, você quer saber como é que tá a Arca? A galera que é aluno da Arca já está falando aí. Você acha que vale a pena? Imagina você pagar 12 parcelas de R$ 69 para ter esse acesso. Meus irmãos, R$ 69 é mais barato que aquela pizza fuleira que você come todo dia. É mais barato que aquele lanchinho que você faz de fast food que entope tua veia toda. A Thaís Gumieiro está falando que é conhecimento master para quem quer fazer parte dos 8%, ok? Então, amigos, prestem muita atenção. Hoje, lá na Arca, eu estou garantindo para você, para vir estudar comigo, prestem muita atenção. Ó, Lucas Brito, a Arca é top demais, muito conhecimento para pouco investimento. Lá na Arca, o cara fala, Daniel, eu moro
no lugar X no Brasil. O que eu posso fazer para me preparar melhor? Eu mando um estudo para você. Daniel, eu estou nos Estados Unidos no lugar tal. O que você acha que eu posso fazer para me preparar? Eu te mando um estudo sobre isso. Só tem acesso a isso quem está na Arca, beleza? Então, meus amigos, prestem muita atenção. Café com Criador, a Arca é indispensável para quem quer sair do piloto automático. Prestem muita atenção. Tem gente que fala assim, ah, mas o Noé não cobrou nada para ninguém entrar na Arca dele. Meus amigos, Noé era professor? Eu sou professor. Professor, ele vive de vender aula. Só não entende isso quem é 92%, quem é Kruger. Quem é Kruger, que não tem capacidade de compreender e se expressar, ele acha estranho o professor vender aula. Eu não inventei uma carreira de professor. Eu montei uma carreira de professor desde que eu era adolescente. Você sabe com quantos anos eu comecei a dar aula? Eu comecei a dar aula com 16 anos de idade. Eu tô com 43 anos de idade. Eu dou aula desde os 16 anos de idade. Eu tenho 3 graduações, um mestrado e um doutorado e mais 7 especializações, fora a minha experiência. Então, eu me formei em jornalismo para poder falar de notícia para vocês na Universidade Federal Fluminense. O meu trabalho de conclusão de curso no jornalismo se chama Primavera em Sião, a reconstrução do idioma hebraico. Eu mostrei como é que o Estado de Israel se reconstruiu, minha área de especialização também, por isso que eu falo sobre esse assunto. Para fazer isso, eu fui estudar hebraico na Sinagoga Ari, Associação Religiosa Israelense, na Rua General Severiano, em Botafogo, no Rio de Janeiro. Estudei com a professora Geni Gelman, israelense, e com a professora Débora Dimant, tá? Foram as minhas professoras. Depois que eu fiz toda essa preparação em comunicação e em estudos de Oriente Médio e na questão de Tel Aviv, eu fui fazer um mestrado em Linguística lá na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, eu fiz um trabalho final sobre análise de discurso, analisando os jogos de poder dentro das estratégias de reposicionamento de marca dentro do contexto de gerenciamento de crise. Eu associei uma questão de mercado e de marketing com uma questão de jogos de poder a partir da linguística, utilizando Michel Foucault e Dominique Mengenot, que são os autores principais. Depois eu peguei e fiz um doutorado em linguística na Universidade Federal Fluminense, tudo concurso público. No caso do concurso público, para virar aluno do doutorado em estudos de linguagem na área da linguística lá na Universidade Federal Fluminense em Niterói, minha cidade natal, era uma única vaga e eu passei nesse concurso. E lá nesse estudo eu fiz um trabalho sobre a briga religiosa discursiva entre pentecostais e a teologia da missão integral, e entre os católicos no universo da renovação carismática e no universo da teologia da libertação. Esse foi meu doutorado. Mas além disso, eu também tenho uma graduação em teologia pela Universidade Metodista de São Paulo, uma licenciatura em linguística, eu tenho especialização em história da arte, crítica de arte, semiologia, filosofia, pós-graduação em filosofia pela Faculdade São Bento do Rio de Janeiro, Faculdade Católica, especialização em teologia católica. E em cima disso tudo, meus amigos, é que eu trago essa reflexão para vocês. Fui instrutor do curso avançado de operação psicológica no Exército Americano, no Exército Brasileiro, perdão. Então, meus amigos, eu vendo minhas aulas, sim. Sabe por quê? Custou caro pra caramba eu chegar até onde eu tô aqui. Mas muito dinheiro estudando, só com livro, meus amigos. Pergunta para minha esposa quanto que eu gasto com livro, tá? E quanto tempo por dia eu passo lendo. Então, meus amigos, padeiro vive de vender pão. Açougueiro vive de vender carne, tá? Supermercado vive de vender comida. Professor vive de vender aula e jornalista vive de vender informação. Só um país muito retrógrado, fuleiro da cebola, que só tem 8% de pessoas capazes de ler e compreender e se expressar, acha estranho um professor vender aula. Continue achando estranho, problema teu, você tem todo o direito de achar estranho. Mas eu digo uma frase para você, se você acha caro o valor do conhecimento, não queira saber o preço da ignorância. O Brasil é o país mais rico do mundo e só não é potência porque, infelizmente, a elite mantém o país na ignorância. E uma das coisas mais ignorantes que você pode pensar e fazer e dizer é falar, tá muito caro 69 por mês, 12 parcelas de 69. Ó, vai ser Kruger assim onde o vento faz a curva. Se você quer ser 8%, se você mora nos Estados Unidos, tem parente nos Estados Unidos, tem viagem marcada nos Estados Unidos, está no Brasil e sabe que o professor Jiang, eu e todos os especialistas aí estão falando que o negócio está estranho e vai dar zebra, meus amigos, vem estudar comigo porque eu estou abrindo mão do meu sustento, da minha família, desse valor eu estou dando de presente, deixando de receber.
R$198,50 para cada um que entra. Imagina, entra em 1.000 pessoas. Eu vou deixar de receber 198 mil se entrarem 1.000 pessoas. É dinheiro pra caramba, dá para comprar 7 balas de 15 e mais ainda também um todinho. Agora, eu estou te dando essa oportunidade, tá? Vem estudar Arca agora. Principalmente se você mora nos Estados Unidos, se você tem parentes nos Estados Unidos, viaja marcado para os Estados Unidos, ou você está no Brasil e sabe que isso vai afetar o Brasil também, porque o Brasil é o único país do mundo que pode garantir segurança energética para o mundo e segurança alimentar. Tá todo mundo de olho no Brasil. É só você perguntar para o senador Ted Cruz e para o ex-congressista americano e hoje secretário de Estado Marco Rubio. Essa galera tá filmando aqui, ó. Doido para pegar nossos recursos naturais e nos quebrar para que a gente esteja tão distraído que não veja que eles estão sugando a nossa energia e a nossa comida, ok? Meus amigos, forte abraço para vocês, fiquem com Deus, examine todas as coisas e retém que é bom. Venha estudar comigo agora, porque hoje a aula vai ser impactante. O que sai dessa peça que pode desmoronar tudo? Vem estudar comigo agora, o link está aqui no chat, está fixo no topo do chat. O link para você assinar que é mole, você vai preencher quase nada ali, pô, clicou, pagou, beleza, tá comigo ali, assinou, faça a assinatura da anuidade à vista, porque você vai ter R$198,50 de desconto. O link tá no chat, tá fixo no topo do chat, tá aqui embaixo do vídeo no YouTube, tá no primeiro comentário fixo aqui embaixo do vídeo no YouTube, tá na descrição do vídeo no YouTube e tá também na descrição do meu perfil no Instagram, ou você pode visitar daniellopes.com.br/arca, beleza? Amigos, Deus abençoe a todos, obrigado pela audiência, valeu aí pelos comentários, muito obrigado pelo apoio ao canal. Quero agradecer aí o Edu Carvalho. Daniel faz uma live com o professor Ale Costa, dá essa ideia para o Vilela. O professor Ale Costa, sensacional, eu gosto demais do trabalho dele, sempre indico os livros dele, os livros sensacionais. Obrigado pela dica. Ítalo Velasco, boa tarde, Daniel, onde posso dar uma olhada no seu doutorado, achei muito interessante, quero dar uma estudada sobre. Então, meus amigos, para quem está lá na Arca, está disponível, tá? É só você pesquisar o meu nome e você entra lá na Universidade Federal Fluminense, você vai achar a minha tese de doutorado, tá bom? Meus amigos, forte abraço para vocês, fiquem com Deus, examine todas as coisas aí, tem que é bom, voltamos em breve com mais conteúdo exclusivo, mas para quem vai virar meu aluno e vai estar na Arca, meu irmão, hoje eu vou te dar uma dica vital. Um abraço para vocês, Deus abençoe, valeu, galera!